Plantão Norte News. Oferecimento. Drogaria e Perfumaria Curitiba. Tudo em medicamentos e perfumaria. Somos Farmácia Popular do Brasil. Disque Remédio 3845-3338. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um plantão aqui na sua TV Norte Mais e tem o patrocínio. Tudo que o homem do campo precisa está na Camig 2019, completando 30 anos. O supermercado da família taioberense é de Itália Supermercado. Digitec Vendas e Manutenção de Impressoras é com a Digitec. Eu começo muito triste o nosso programa hoje pelo episódio que aconteceu no sábado, mas deixo aqui os meus agradecimentos à comunidade de Covão pelo convite da banda Pinta no Olho. Infelizmente, de comum acordo com os músicos da banda Pinta no Olho, resolvemos não tocar, pois o evento não contava com a mínima estrutura, não tinha iluminação e o som estava horrível para uma apresentação digna. Ficamos muito tristes, pois no decorrer da semana preparamos tudo com muito carinho. É lamentável, ainda em pleno século XXI, a Secretaria de Cultura não zelar de suas bandas locais, não ter a consciência de reconhecer o nosso esforço e a nossa dedicação. Espero que com o nosso posicionamento sirva de reflexão para o senhor secretário de reconhecer o nosso valor e respeitar também a comunidade. Afinal, todos nós merecemos respeito. A nossa próxima matéria tem oferecimento da Rede Pais e Filhos, 4 supermercados para atendê-los muito bem. Pensou em lingerie? Pensou Rara Sedução Lingerie. Rosa Chá, flores naturais e artigos para decoração, fica ao lado da rodoviária. Gente, essa história é comovente. Com certeza, a atitude praticada pelo nosso personagem podemos dizer que é algo raro. De 100 pessoas, apenas um teria coragem de cometer essa loucura boa. Não tenha dúvida que, apesar de ser uma boa ação, foi também um ato imprudente. Será que o desfecho dessa história foi feliz? Ou será que o nosso personagem infelizmente se deu mal? Veja a nossa matéria. A nossa história, gente, é uma história emocionante. Por que não dizer uma história surreal? Imagina você está no seu carro, de repente você se depara com um mendigo. E aí uma força sobrenatural, toca seu coração para que você possa dar carona para essa pessoa. Eu particularmente, vou ser sincero com você, no momento tão dificílimo, digamos assim, no momento que a gente vive, tantas coisas ruins acontecendo, eu particularmente, eu não teria coragem. O nosso personagem de hoje teve essa coragem. Algo que talvez de 1000 pessoas você tiraria apenas um que tenha coragem de realmente fazer uma ação tão bonita como essa. E o nosso personagem está ali naquele momento. Se você encontrasse um andarilho, um homem sujo, mal vestido, você teria coragem de dar carona para ele? Nosso personagem Zé da Globo das Utilidades cometeu esta loucura boa. Aí você visualizou aquele senhor e você sentiu a vontade que você deveria dar carona para ele. Eu vi, ele não me deu sinal para parar, eu parei, diminui a velocidade, olhei, dei uma ré, perguntei se ele queria carona. Ele falou que aceitava, que ele estava vindo para Belo Horizonte. Aí eu peguei, mandei ele entrar no carro, de início ele não quis entrar, porque estava com vergonha, que estava sujo. Eu falei assim, não, pode entrar sem problema nenhum. Mas por que você fez isso? Isso é uma longa história. Quando eu morava na roça, há mais de 15 anos atrás, a gente andava 9 quilômetros a pé, para pegar carona para vir para a cidade. E o que acontecia? Passava carro e sempre fazia assim, tá cheio. E dificultava a gente ter a carona para a cidade. Eu sempre pensava assim, no dia que eu tiver condição, que eu tiver um carro, pode ter certeza, quem eu ver eu vou parar. Nosso personagem seguiu viagem. Segundo ele, em momento algum teve medo, pois já tem o costume de sempre ajudar as pessoas que mais precisam e que o ato, mesmo imprudente, foi muito normal. Você sentiu medo em algum momento? Não.
Porque é o seguinte, eu já tinha feito isso outras vezes e sempre com um final feliz. Perguntei ao nosso personagem o que eles conversavam. Nesse trajeto eu contava parte da minha vida e sempre perguntava para não saber o porquê dele estar andando, que para mim eu entendo como um aprendizado. E o que você percebeu desse homem? Você percebeu que era uma pessoa boa? Você percebeu que algo levou ele a estar passando por aquela dificuldade? O que você percebeu dele? Eu falando aqui agora, tipo assim, me dá arrepios porque é o seguinte, são fatos que aconteceram na vida dele no passado, que para ele não fazer besteira, ele decidiu caminhar e seguir procurar uma nova vida. Segundo o relato do nosso personagem, como o homem viu aquela atitude inusitada? Eu senti que ele estava com um pouco de vergonha, pois ele até comentava que alguns caminhoneiros, quando passava via ele caminhando, diminuía até a velocidade do caminhão e ele, achando que ia dar alguma coisa, cuspia nele. Foi um ato que eu achei assim, humilhante por ser um ser humano, estar tratando outro ser humano dessa forma. A viagem prosseguia, a amizade entre aqueles dois homens se fortalecia, a história do andarilho comoveu o José Luiz e ele sentiu em seu coração que precisava ajudá-lo. Era noite. Zé, mesmo não conhecendo aquele homem, dorme no mesmo hotel e comete mais uma loucura. Dormiram no mesmo quarto. Segundo o nosso personagem, a fé lhe deu coragem e tranquilidade para cometer este grande gesto de amor. Só no momento que a dona da pensão falou que ia dormir no mesmo quarto, me gerou um pouquinho de dúvida, mas depois eu falei assim, o que tiver de acontecer, em qualquer lugar acontece. No dia seguinte, os dois homens recém-amigos seguiram viagem. A amizade se fortalecia a cada instante e nesta altura, Zé da Globo das Utilidades já o conhecia em sua totalidade. Eu percebi o seguinte, eu acho que todo mundo merece uma segunda oportunidade. E o que mais me gerou atenção, assim, nesse percurso, que eu me senti que eu já estava assim, satisfeito com o resultado, foi onde é que ele arrancou uma garrafa de cachaça e falou que mais nunca ele bebia. Você percebeu que ali poderia haver uma mudança? Sim, a partir do momento que ele pegou a garrafa de cachaça, que eu acredito que era o bem mais precioso que ele tinha, que ele usava essa cachaça para fazer, quando ele andava bastante, se sentia cansado, ele tomava a cachaça para não sentir a noite passando. Ele fazia o quê? Ele bebia a cachaça, ia pro mato, adormecia e na hora que acordava ele seguia a viagem. A viagem prossegue. Está chegando o local de destino, a cidade de Belo Horizonte. Mas não satisfeito, Zé da Globo das Utilidades resolve ajudá-lo mais uma vez, comprando roupas e levando-o a um salão de cabeleireiro para uma mudança de visual. Após todas essas transformações, Zé da Globo das Utilidades tem novos pensamentos. Segundo ele ia para Belo Horizonte e após Belo Horizonte ele ia para uma cidade chamada Extrema. Não conheço o nome da cidade, eu não conheço a cidade, mas ele ia para essa cidade. E por que você resolveu dar o banho de loja e também mudar a aparência dele? Porque é o seguinte, eu sempre tive um sonho de falar assim, mudar a vida de alguém. Eu já venho fazendo isso, outras vezes nunca postei, igual eu falei no início. Mas a hora que cheguei nas lojas lá, comprei algumas roupas para ele, tava muito frio, comprei roupas de frio, inclusive uma jaqueta vermelha, que ele tá usando em quase todas as fotos da postagem que o pessoal pode até ver aí nas imagens, né? Essas imagens aí que vocês estão vendo neste momento, né? Foi o momento em que ele no salão, também comprando as roupas, né? As imagens comprovam tudo, né, Zé? Isso. E o que foi interessante que eu também estava cortando meu cabelo, ele de um lado do salão e eu no outro. Na hora que eu vi ele após sem barba, eu falei assim, não é o mesmo. Eu me emocionei e a partir dali me gerou um desespero, porque é o seguinte, a partir do momento que eu vi ele sem a aparência de um andarilho, dentro de mim eu pensei, agora me gera mais responsabilidade, porque o que acontece? Ele com aquela aparência, ele conseguia pedir. Ele conseguia ganhar. Só que é o seguinte, com a outra aparência, seria muito mais difícil. Ele pedir um prato de comida, eu tenho quase certeza, na aparência que ele estava, qualquer pessoa ia dizer para ele o seguinte, vai trabalhar, você tem capacidade de trabalhar, mas só que mal sabe a história dele antes. Por isso me gerou uma responsabilidade maior
e chamei ele para seguir viagem junto comigo. E assim os dois seguiram viagem novamente. E o final deste episódio é surpreendente. Será que o nosso personagem se deu mal? Ou será que todos terão um final feliz? O que aconteceu? Nesse período de Belo Horizonte a São Paulo, conversei com algumas pessoas por redes sociais e contei um pedaço dessa história. Eles falaram assim: moço, deixa ele em qualquer cidade. Eu falei assim: como? A única resposta que eu tive é o seguinte: Deus vai preparar alguma coisa que melhore a situação dele. Porque onde eu tenho que deixar ele, eu não vou deixar, eu não vou conseguir. Em São Paulo, veja o que o nosso personagem fez. Levei na loja dos árabes, dos chineses, levei em lojas de chocolate, levei em diversos ambientes para gerar uma oportunidade para ele, para ver se ele tinha clareza, se ele enxergava um futuro no centro de São Paulo. Ele respondeu para mim: Zé, eu tenho 35 anos de profissão de borracheiro. Eu só sei ser borracheiro. Será que Zé da Globo das Utilidades conseguiria convencer alguma pessoa a arrumar um emprego para um estranho que nem ele mesmo conhecia? O que aconteceu? Levei na casa de alguns parentes e tem o meu cunhado que tem uma borracharia nessa parte desse meu passeio que eu estava fazendo. Ele tem uma borracharia e ele falou que estava precisando de um borracheiro. Aí eu juntei as duas coisas. Eu falei assim: que tal você dar uma oportunidade com a minha responsabilidade? Se não deu certo, eu assumo toda a responsabilidade se acontecer algum erro. Mas nesse período que ele estava comigo, há mais de 3 dias, eu fui preparando ele, que tipo assim, que a vida às vezes só dá uma oportunidade. Que se ele tivesse de ser honesto, fosse. E se tivesse dele ter gratidão por aquela oportunidade, que ele tivesse. Será que o andarilho agarrou essa chance com unhas e dentes? Graças a Deus, voltamos para São Paulo de novo. Ficou faltando algumas mercadorias, voltamos para São Paulo, levei ele no cinema. O cinema inteiro ria do sorriso dele, ele ria no cinema. Isso depois de quanto tempo? Isso, não, no mesmo... já no 4º dia de viagem que ele já estava comigo. Sim. E voltei para a cidade onde eu tinha conseguido um emprego para ele. E ele ficou nessa borracharia e eu não tive coragem de ligar pro meu cunhado durante quase uma semana, porque eu falei assim: se deu errado, eu não estaria feliz com o resultado. Mas um dia à noite eu tive coragem, liguei e ele falou que estava dando super bem e graças a Deus deu um resultado bem diferente no início dessa história. Recentemente você tem informação dele? Como é que tá? Quase todos os dias eu ligo para ver se tem alguma... Tá bem? Tá trabalhando? Tá bem, tá trabalhando. E é um ótimo borracheiro. Que bom, né? Final feliz então. Perguntei ao nosso personagem qual foi o maior aprendizado diante desta situação. Isso que aconteceu, eu não tinha intenção de gerar essa repercussão. Porque, que nem eu havia dito, não tinha intenção de postar. Mas como achei a história com um final feliz, postei e descobri que as pessoas são carentes de boa ação. Inclusive, se as pessoas quiserem seguir lá nos comentários, são mais de 400 comentários. Me surpreendeu bastante. Nunca tinha passado de 50, por exemplo, nem em data de aniversário. E eu senti que as pessoas são carentes disso e todo mundo merece uma segunda oportunidade. E o que você quer passar para as pessoas? O que você acha que as pessoas vão captar dessa mensagem? Nem sempre o final vai ser feliz numa situação dessa, mas só que eu acredito que vale a pena a gente dedicar parte da vida da gente a ajudar alguém. Eu acredito que isso é importante. Final feliz, mas você não acha que você foi imprudente? Que poderia ter um desfecho totalmente diferenciado? Eu acredito que sim. Mas a partir do momento que eu saí de viagem, coloquei a Bíblia dentro do meu carro, eu acho que para ter um final não feliz, eu acho que seria quase impossível. Você teve fé? Sim. Zé falou da despedida com Andarilho, que se tornou um grande amigo. Veja. Criou muito vínculo de amizade e na hora que eu estava saindo de madrugada para vir para minha cidade, me emocionei bastante em saber que eu tinha uma pessoa que estava me acompanhando ali e eu teria que deixar em outra cidade. Mas me emocionei bastante a partir do momento que eu despedi ele e abracei pela primeira vez. Eu chorei.
Gente, uma lindíssima ação aí do nosso personagem, realmente isso é raro de se ver, mas quando a gente vê um fato como este, ficamos felizes. Parabéns, Zé da Globo das Utilidades, continue sempre assim, você está no caminho certo. Acabou o programa, que peninha! Ora, gente, podemos voltar a qualquer momento. Se inscreva em nosso canal e vai no sininho. Se quiser entrar em contato com a gente, 991613838. Um abraço, tchau, tchau!